Graça, misericórdia e paz a todos os queridos pastores do Ceará. É uma alegria estar aqui de passagem para ministrar a palavra do Senhor e também sonhar com projetos, não somente com a densidade que está me recebendo, mas também com a Ormesse e sonhar com os irmãos sobre o que nós faremos nos próximos meses, durante o ano que está entrando, para glorificar o Senhor com muito fruto, com muito resultado. Nós temos nosso ministério, uma longa história com a Ormesse, foi sempre um apoio para essa parceria, para o nosso trabalho conjunto, desde há muitos anos atrás. E é uma alegria nós podemos contar com amigos tão queridos, né, como o pastor Silvério, o pastor Paixão, que por tantos anos tem servido na liderança da Ordem de Pastores. Então, é uma alegria nós estarmos juntos e podemos compartilhar rapidamente hoje um pouco da palavra de Deus e da nossa experiência de liderança à frente da AME Evangelizar, que é a Agência Missionária de Mobilização Evangelística, cujo trabalho é ajudar a sua igreja na mobilização para a evangelização, para o cumprimento da missão do Senhor. Então, nós estamos à disposição e eu gostaria de compartilhar um texto que é um norte para mim, uma bússola mesmo para a minha liderança. Eu gostaria de compartilhá-lo com vocês para que sirva também de bênção para a sua vida. Eu estou falando do conhecidíssimo texto da Grande Comissão, conforme o relato de Marcos, em Marcos 16 e 15, onde ele diz o seguinte: E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. A primeira coisa que esse texto nos traz é o norte missional, né? A importância de ter clara e definida qual é a missão da igreja, qual é a nossa missão pessoal e a missão da igreja que nós lideramos. Um dos grandes problemas de liderança, uma das coisas que mais vai destruir e vai confundir e vai desviar a liderança é a confusão missional, é a dificuldade de entender qual é claramente a missão que nós devemos seguir, que nós devemos manter, não é? Então, os objetos eles são úteis para nós, as coisas que nós utilizamos, quando eles têm uma missão distinta e quando eles funcionam nessa missão, né? Então, eu costumo sempre dizer, uma caneta ela tem a missão de escrever, então nós nos relacionamos com esse objeto por causa da missão. Quando eu preciso escrever, eu vou atrás de uma caneta. Uma vassoura, ela tem a função de varrer, então quando eu preciso de varrer, eu então vou atrás de uma vassoura. Quando um objeto não tem uma missão definida, ele é para nós um objeto desconhecido, né? Ou seja, quando esse objeto não tem para nós uma função, um propósito, nós somos obrigados a ignorá-lo, ele não faz parte dos recursos aos quais nós acedemos. Então, uma igreja precisa ter clara e definida a sua missão. Por isso que depois da ressurreição, Jesus ficou 40 dias insistindo e falando sobre qual era a missão da igreja, o que a igreja deveria fazer isso. Todos os evangelistas relataram isso. Mateus relatou isso em Mateus 28, Marcos, como nós lemos agora em 16 e 15, Lucas, tanto no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, como também em Atos, no capítulo 1, relatou essa declaração missional, e João também, ali no capítulo 21, também, né, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, e se vocês perdoarem os pecados, serão... Cada um deles trabalhou essa questão missional. Obviamente, Jesus falou por 40 dias, ele disse muita coisa, e cada um dos evangelistas destacou um aspecto dessa fala de Jesus, mas todos mostrando que a missão da igreja é a comunicação do Evangelho. A igreja faz tudo o que ela precisa fazer comunicando o Evangelho. A comunicação do Evangelho é a missão da igreja, né? Seja através do ensino, como Mateus relatou, seja através da proclamação
como Marcos relatou, seja através do testemunho, como Lucas disse, seja através do aconselhamento, né? Essa missão paraclítica, né? Que a igreja realiza reconciliando, na palavra do apóstolo Paulo, reconciliando as pessoas com Deus. Essa missão que o Senhor designou para a igreja, ela é o elemento central da liderança. Quando nós sabemos para onde temos que ir, quando a gente sabe para onde a bússola aponta, nós conseguimos liderar tanto a nós mesmos, há uma tranquilidade muito grande em nós, no sentido de saber para onde estamos indo, como também nós trazemos uma liderança que acalma, que é segura, que é certa, que aponta no norte, porque não estamos aí, como se diz popularmente, dando tiro para todos os lados, né? Pior coisa que um líder pode fazer é dar tiro para todos os lados. Todo dia ele aparece com uma invenção nova, todo dia ele aparece com um projeto diferente, e não há coerência entre esses projetos. Esses projetos vão, na verdade, perturbar a igreja e será uma liderança de péssima qualidade. Sejam simples e objetivos, né? Saibam qual é a missão que o Senhor designou para a igreja, né? E persigam essa missão, permaneçam nessa missão. Não se desviem dessa missão e a liderança de vocês já tem aí mais de 50% de acerto quando você está fazendo tudo em função dessa missão. Mas o segundo aspecto é a funcionalidade, né? O segundo aspecto que esse texto de Marcos nos mostra é a funcionalidade. Não adianta só eu saber qual é a minha missão, mandar fazer um banner e pendurar lá na igreja, nossa missão, ou nosso propósito, ou nossa visão é esse. Se eu não tenho uma maneira de verificar se eu estou cumprindo a missão. Então, se eu não verifico o cumprimento da missão, potencialmente, provavelmente nós estamos repetindo a missão. Alguns irmãos gostam de repetir com a igreja, nossa missão, nosso propósito é esse, mas no dia a dia o Ministério das Mulheres está fazendo uma coisa, o dos homens está fazendo outra, cada um está indo para um lado e ninguém está cumprindo a missão efetivamente. Então, é muito importante trabalhar com alguma coisa que tecnicamente nós chamamos de indicadores, né? Quais são os indicadores numéricos, objetivos, que mostram que nós estamos cumprindo a missão? Então, são indicadores de qualidade, ou seja, de que efetivamente nossos projetos são missionais, estão cumprindo a missão. Então, uma liderança responsável não somente terá bem definida a sua missão, como ela também terá indicadores que mostram que essa missão está sendo cumprida. E Marcos 16 e 15 traz 4 indicadores numéricos, explícitos ou implícitos, que nos ajudam a identificar se a comunicação do Evangelho, que é a missão da igreja, está sendo cumprida pela igreja. Primeiro indicador está nessa palavra, id, né? Quem vai? Ou seja, quem é o sujeito, o ouvinte, o receptor dessa mensagem? Quem é que vai, né? Obviamente são todos os crentes, todos devem indo, né? Todos, enquanto vão, precisam pregar o Evangelho, precisam comunicar o Evangelho. Não tem crente dispensado disso. É criança, não, também tem que ir indo pregar o Evangelho. É adolescente também. Já tem 72 anos, 80 anos. Precisa indo. Onde for, precisa pregar o Evangelho. Todo crente. Ninguém está dispensado. Uma das coisas que trazem isso é até Mateus, né? Mateus fez um relato muito específico de Jesus dizendo: vocês vão fazer discípulos ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E uma das coisas que o Senhor ordenou é ir de fazer discípulos de todas as nações, ou conforme Marcos, indo pregai o Evangelho a toda criatura. É interessante isso porque, como nós temos sempre dito na AME Evangelizar, nosso ministério, no apoio às igrejas, que se alguém não evangeliza, precisa ser evangelizado, né? Porque se ela não prega o Evangelho, não comunica o Evangelho, significa que ela não entendeu o Evangelho, não compreendeu ainda o Evangelho, porque o Evangelho inclui
o ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, o primeiro indicador é que todo crente, pastor, não sossegue enquanto todos os crentes da sua igreja não estejam pregando o evangelho. Enquanto houver alguém que não comunica o evangelho no seu dia a dia, na sua semana, na escola, se vai na escola, na universidade, se vai na universidade, no hospital, se trabalha no hospital, se for fazer um tratamento, aonde o crente for, ele precisa pregar o evangelho. Se a sua igreja não tem esse costume, se os crentes não estão treinados, não estão capacitados, nós, inclusive, queremos servir vocês no sentido de preparar cada crente para ele comunicar o evangelho. Uma das formas como, por exemplo, nós fazemos isso é ensinar os crentes a darem o seu testemunho, né? Organizar mentalmente o testemunho e para o testemunho estar na ponta da língua e eles saem disparando a todo momento. Não descanse, pastor, enquanto 100%, até que 100% dos seus crentes estejam comunicando o evangelho. O segundo indicador diz ide ou indo por todo o mundo, então é todo mundo. Interessante que nesse texto, o mundo aqui não é no grego o ge, aí, o ge, ele é o cosmo. Ou seja, não se trata do mundo geográfico, se trata do mundo sistêmico. São os diferentes aparatos sociais, os diferentes aparatos comunitários. Portanto, o evangelho precisa estar em todo lugar onde os crentes vão. Precisa estar na delegacia, precisa estar no hospital, precisa estar no comércio, precisa estar na indústria, precisa estar na praia, precisa estar no sítio. Em todo lugar aonde um crente vai, é preciso estar o evangelho. Então, olhe, pastor, no entorno da sua igreja, quais são os aparatos comunitários e sociais e garanta que vocês estão pregando o evangelho em todo lugar, em todos os ambientes, em todas as situações. Tenha cuidado de que os crentes não preguem só dentro da igreja, mas que todos os crentes estejam em todo lugar comunicando o evangelho. O terceiro indicador é todo o evangelho, né? A gente sabe que os 100% estão aí inclusos porque nós temos aqui o artigo definido, né? E esse artigo definido, ele indica que é 100% do evangelho. Nós estamos falando do evangelho inteiro. Então, é muito importante que a igreja entenda o que é o evangelho. A gente vê muitas igrejas aí, pare de sofrer, Jesus vai te dar um carro, vai te dar uma casa, vem para a nossa igreja que aqui tem uma música de boa qualidade. Nada disso é o evangelho. O evangelho é a boa notícia. Nossas traduções, inclusive, elas são problemáticas porque elas costumam colocar no plural uma coisa que no texto bíblico está no singular. Não são muitas boas notícias do evangelho, é uma única boa notícia. Né? Sempre que aparece a palavra evangelho, nós temos ela no singular no Novo Testamento, ou seja, nós estamos falando de uma única boa notícia. Qual é essa boa notícia? O reino de Deus é chegado, né? Ou seja, está acessível. Você pode obter o reino de Deus na sua vida. Se a igreja não está pregando o reino de Deus, ou seja, o governo de Deus, a orientação, o senhorio, a soberania de Deus em Cristo, ela não está pregando o evangelho. Né? Ela não está pregando todo o evangelho. Ela está pregando, muitas vezes, aspectos do interesse do ser humano, o que a gente chamaria de uma mensagem antropocêntrica que atende os interesses das pessoas, mas não o evangelho. Quero estimular a sua igreja a ter a consciência do que é o evangelho. O evangelho é o reino de Deus e o reino de Deus é Jesus Cristo e se concentrar na pregação do evangelho, porque essa é a mensagem que o mundo precisa ouvir. E por último, toda criatura. Então, 100% dos crentes, em 100% dos lugares, com 100% do evangelho, para 100% das criaturas. Eu gosto bastante da tradução criatura, outras traduções mais humanísticas, dizendo todas as pessoas, mas o texto diz criatura mesmo, porque estabelece a razão pela qual
todo mundo precisa ouvir, porque são criaturas de Deus. Foi Deus que fez, então eles têm que ouvir a palavra de Deus. Todas, sem faltar nenhuma. Os drogados, os prostituídos, os rebeldes, os violentos, aqueles que parecem mais gente boa, não pode faltar ninguém. Todos precisam ouvir o Evangelho. Então, com esses 4 indicadores é que nós vamos medir se nossa igreja está cumprindo a missão, se ela tem um direcionamento missional. Todos os crentes estão comunicando o Evangelho está sendo comunicado em todo lugar, todo o Evangelho, seja o Evangelho íntegro, está sendo comunicado, né? Ou seja, nós não estamos nem pondo excessivamente excessos no Evangelho, portanto, colocando mensagens humanísticas dentro do Evangelho ou privando o Evangelho daquilo que nos parece menos interessante para as pessoas ouvirem, ou nós estamos pregando exatamente o Evangelho como o Senhor mandou. E, finalmente, se todas as pessoas no escopo, no arcabouço da igreja, na área de influência da igreja, estão sendo capazes de ouvir esse Evangelho. Então, se nós seguirmos esses 4 indicadores, nós vamos conseguir ter uma visão de se estamos sendo capazes de cumprir a missão. E aí nossa liderança vai ser limpa, objetiva, direta, e nós vamos estar mais tranquilos em liderar e a igreja vai estar mais calma em ser liderada sem confusões, sem diversões, sem desvios, não é? Mas uma liderança limpa, direta, como uma flecha que atinge o alvo. Que Deus possa abençoar vocês. Nós estamos à disposição da Ormes, sonhando aí em atingirmos esses sertões do Ceará que tanto precisam do Evangelho, junto com vocês, para a glória do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe.